Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A voz do escriba na TV. Sim, eu falei Rio, São Paulo e São Paulo. Não, Rio, São Paulo e Minas, era o trio. Eram os três adjuntos que chegavam lá na Suprema Congregação e participavam de tudo. A gente fazia parte das comissões, era o Bono São Paulo, era o Amintas Minas Gerais e era eu aqui do Rio de Janeiro. Eram os três grão-mestres adjuntos que muita gente até não sabia nem que a gente era adjunto, pensava até que a gente era grão-mestre de algum outro estado. Mas nós tínhamos esse trabalho. Desculpa, mas para dar seguimento à matéria, ficou faltando o seguinte. Eu te perguntei sobre a sua participação na posse do Edmo. Na época surgiu uma organização criminosa que era contra a posse dele, e você que se envolveu. Depois ele montou a chapa dele. Mas como é que foi isso? Como é que foi O que aconteceu foi o nosso irmão Edmo, que era o nosso grão-mestre adjunto, né? Ele foi candidato a grão-mestre com o irmão Arquimedes e ele foi eleito com 75% dos votos. Tinham outras três chapas juntas conseguiram 25% dos votos só. É uma votação expressiva. Quer dizer, os três juntos, as outras três chapas juntas, não conseguiram um quarto dos votos que o nosso irmão Edmo conseguiu. Mas eles não satisfeitos, e numa manobra suja, numa manobra que realmente, olha, até no mundo profano, se fosse realizada esse tipo de manobra, seria uma manobra totalmente fora de qualquer propósito, fora de qualquer ética, de qualquer moral. Eles não deixaram nosso irmão Edmo tomar posse. O grão-mestre geral, então, tendo em vista a situação do Rio de Janeiro, o irmão Marcos José resolveu nomear um interventor para a cidade do Rio de Janeiro, no Grande Oriente Estado do Rio de Janeiro. E ele conversando conosco, nós estávamos saindo, ele conversando conosco, eu sugeri a ele dois nomes que eram dois membros do Conselho Federal da Ordem. O irmão Paulo Gomes, que era membro do Conselho Federal da Ordem, e o outro irmão que também era membro do Conselho Federal da Ordem. O nosso irmão grão-mestre, nosso irmão Marcos José, decidiu pelo irmão Paulo Gomes e nomeou o irmão Paulo Gomes como interventor. Foi isso, eu lembro. Então, o irmão Paulo Gomes pediu que eu continuasse ajudando na administração do Grande Oriente Estadual. Ele não mexeu no secretariado, continuaram os mesmos secretários da minha administração, e eu fiquei como assessor especial do nosso irmão Paulo Gomes, ajudando ele na administração. Estava tudo indo bem, caminhando bem, mas existe aí uma história de que o Grande Oriente estava falido, que o Grande Oriente não tinha nada, o Grande Oriente estava falido. Na verdade, o Grande Oriente não estava falido. Quando o nosso irmão Paulo Gomes assumiu, quando nós passamos o grão-mestrado para ele, nós deixamos uma reserva superior a R$600 mil. E o nosso irmão Paulo Gomes imprimiu na administração dele uma norma de que as lojas que devessem mais do que um determinado valor, elas não receberiam a documentação do Grande Oriente Estadual. E assim, o que aconteceu? Uma loja que estava devendo o Grande Oriente Estadual um valor expressivo, acima do limite, quis pegar um placê de iniciação, e o nosso irmão Manuel Peixoto disse: não pode, porque vocês estão devendo. Eles foram procurar o irmão Barbirato, e o irmão Barbirato disse para eles: olha, eu tenho uma ordem, o interventor deu uma ordem, eu tenho que cumprir. Agora vocês fazem o seguinte: vamos fazer um acordo, vocês pagam uma parte, depois vocês vão pagando parcelada a outra, e no momento que a gente firmar um acordo aqui, vocês podem levar a documentação. Esses irmãos lá, por motivos outros, decidiram não fazer o acordo, e
entendimento entre o irmão Edmo e o irmão Paulo Gomes sobre essa questão dessa loja. Aí o irmão Edmo então foi e pediu, quando estava terminando os 3 meses da intervenção, 90 dias, o irmão Edmo foi e pediu ao Marco José, para o Marco José não renovar a intervenção, porque o nosso irmão Edmo achou melhor o presidente da APAEL, né, assumir como interino, né, como grão-mestre interino, já que o nosso irmão Edmo não podia assumir. Só que o presidente da APAEL assumiu e começou a acontecer algumas coisas que não estavam batendo, e os secretários, então, foram pouco a pouco se afastando, pedindo para se afastar. Eles chegavam para mim e falavam: Eduardo, olha, não dá para continuar, porque está acontecendo isso, está acontecendo. E eles foram se afastando, e a administração nova assumiu uma administração nova. Bem, a situação ficou crítica porque eles estavam usando uma chicane e não deixavam nunca o processo andar. O desembargador, que era o responsável pelo processo, o relator do processo, ele segurava o processo. Toda vez que ele despachava no processo, eles entravam numa nova petição, peticionavam Aí novamente. não andava. Aí parava novamente, ficava parado com ele até ele responder aquela petição. Quando ele respondia, dias antes dele responder a petição, ele avisava: ó, vou ter que responder aquela petição. Aí eles entravam com outra petição, aí o processo travava de novo. Bom, eu fui chamado a Brasília, o irmão Marco José me ligou, disse: Eduardo, olha só, eu vou suspender os direitos maçônicos do presidente da Assembleia. Ele fez uma bobagem e eu vou aproveitar isso, vou suspender os direitos maçônicos dele. E eu vou botar você como interventor. Então você vem aqui para Brasília, que nós precisamos conversar. Nós fomos para uma reunião e um irmão que era membro do Tribunal de Justiça Maçônico lá de Brasília, Federal, Supremo Tribunal de Justiça Maçônica, que é desembargador na vida profana, desembargador federal lá de Brasília, ele estava presente nessa reunião, e o Marco José abriu o livro: ó, a situação é essa, assim, assim. Então esse irmão que é desembargador disse assim: faz o seguinte, marca a posse e peita o desembargador. Eu falei: mas olha, ele é o desembargador. E se ele mandar prender, ele não vai mandar te prender. Ele é maluco. Eu falei: não, mas olha só, aí ele pegou, virou e disse: olha, esse desembargador já houve um monte de reclamações dele no Conselho de Justiça, Conselho Nacional de Justiça. Ele é conhecido como um cara que não gosta de trabalhar, um cara que é enrolado. Então você peita ele. Eu falei: mas olha só, se eu fizer isso, ele vai mandar me prender. Aí o desembargador falou assim: não tem não, olha aqui, você vai ficar com meu telefone, meu e-mail, você vai ficar com... Se você souber que ele vai fazer alguma coisa contra você, você liga para mim que eu daqui de Brasília eu aciono e mando. Aí eu peguei, vim com mais tranquilidade, né? Porque apoiado pelo grão-mestre geral que me escolheu, maçonicamente tendo apoio, inclusive, do tribunal. O presidente do Tribunal de Justiça Maçônica também estava presente, e o presidente do Tribunal de Justiça Maçônica veio ao Rio de Janeiro, junto com o procurador-geral, para poder me dar em posse como interventor e apoiar a intervenção. Então, quando eu cheguei lá a Braga, estava um caos. Eu chamei o nosso irmão Manuel Peixoto. Quando o Manuel Peixoto chegou na administração e na guarda do seu, você conhece bem o Manuel Peixoto, você sabe como é que ele é. Então você imagina o que ele falou, né? As coisas que ele falou. Mas olha, ele trabalhou dia e noite. Ele trabalhou dia e noite. E as finanças totalmente desorganizadas, desestruturadas, tudo desorganizado. Eu teria nomeado como secretário de Finanças o Barbirato. Por quê? Porque o Barbirato já tinha trabalhado comigo, eu já conhecia o Barbirato, já sabia que ele era capaz, competente.
Mas o Edmo pediu que eu colocasse o Augusto César. Olha, o Augusto César fez mágica. Então, antes de você falar do Augusto César, eu queria te perguntar o seguinte: na verdade, qual foi o trabalho do Edmo? Para fazer o fundo que foi feito, o Augusto César trabalhou muito. Trabalhou demais. Quem negociava, quem ia por banco, quem negociava com os gerentes era ele. Então, na verdade, essa última administração, claro, grande administração, que até aqui parabenizar o nosso irmão Edmo, mas foi uma grande administração porque ele teve também um grande secretariado, né? Lógico. Teve o Augusto, teve o Tintas, né? Teve o Vandir, Teve o Vandir, Gilberto, teve o Manuel Peixoto. O Manuel Peixoto. E o principal, o Aildo. Que no primeiro mandato, o Aildo foi chefe de gabinete. O Aildo foi meu chefe de gabinete. O Aildo, como eu já falei algumas vezes, o Aildo era o meu anteparo. Todos os problemas que chegavam no Grande Oriente passavam para o Aildo. Os irmãos iam lá, chegava lá, o Aildo ia, vamos tomar um cafezinho. Aliás, você tá pegando a ideia do cafezinho, do cafezinho. do Aildo. Mas ele, vamos tomar um cafezinho. Aí levava o irmão para tomar um cafezinho, sentava com o irmão, ouvia, conversava. Quando o assunto chegava a um ponto que ele achava que estava fora do alcance dele, aí ele ia, passava para mim, olha, está acontecendo isso, assim, assim, assim. E aí eu ia e intervia e tomava as providências cabíveis. Mas eu tinha a garantia. E outra coisa, ele era um irmão com quem eu podia trocar ideias. Quando eu tinha qualquer dúvida sobre finanças, sobre qualquer coisa, o Barbirato, na mesma hora, o Barbirato, vem cá, senta aqui, olha, isso assim, como é que a gente vai resolver? Olha, Eduardo, a gente pode fazer assim, pode fazer assim, e aí a gente tomava uma decisão. Quando o assunto era administração, quando o assunto era com o Ailton e com o Manel que lidava com os dois. Porque os dois conheciam. Então o Ailton realmente teve uma atuação efetiva. Lógico, na administração diariamente. Diariamente, se eu precisasse viajar, se eu precisasse resolver qualquer problema particular meu e não pudesse ir 1, 2, 3 dias na semana no Grande Oriente, que era difícil. Graças a Deus, eu pude participar bastante, eu pude ter uma participação bastante ativa. Mas se eu necessitasse, por qualquer motivo, ou maçônico ou particular, de me ausentar 1, 2 dias do Grande Oriente, o Ailton tocava aquilo ali como se fosse um regente, como se fosse um maestro. E ele tem mais um aspecto, não adianta você querer impor. Quando eu era grão-mestre adjunto, que muitas vezes o Sérgio não podia frequentar assiduamente o Grande Oriente, eu fiquei como sendo o gestor, porque ele viajava, estava numa campanha política, candidato a vereador, depois candidato a deputado federal, então ele não tinha tempo, né, para... Então, quem ia sempre, quem atendia os irmãos, quem resolvia os problemas, era eu. Porque os irmãos chegavam lá, eu quero falar com o grão-mestre não está aí. Aí o irmão ia embora. No segundo dia o irmão voltava lá, eu quero falar com o grão-mestre não está aí, está viajando. Aí o irmão no terceiro dia chegava, vem cá, mas quem que pode ir lá? Fala com o adjunto está aí. Aí o irmão chegava lá, sentava comigo, a gente resolvia o problema. Da segunda vez que ele voltasse lá, na outra vez que ele estiver, ele ia direto no adjunto. Então, com o irmão Aildo, ele se transformou, com a sua presença diária, com a sua presença permanente, ele se transformou nesse elo. Ele, na verdade, resolvia grande parte dos problemas administrativos. O irmão Aildo Braga, ele conhece o Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, como poucos irmãos. O próprio Edmo dizia, muitas vezes, que o Aildo era o esteio, era a sustentação do grão-mestrado. Ele falou isso para a Voz do Escriba, numa entrevista que ele deu. Então, o Aildo e além de tudo, o Aildo é um irmão muito equilibrado. Ele não tenta passar à frente de ninguém, ele não tenta se colocar mais do que ninguém, ele respeita os irmãos, ele respeita a ordem.
Então ele foi para mim um irmão de grande valia. Os meus secretários, todos os meus secretários, secretário Paulo César, que era secretário de Previdência e Assistência, junto com o Bira, o Tinta, os adjuntos do Tinta, Brandes, todos os adjuntos do Tinta, o secretário do Bandeira de Mello, que foi secretário de Guarda do Selo, o Manuel, todos eles, o Bagdá, todos eles foram irmãos que são irmãos até hoje, respeitados, porque foram irmãos capazes. E o Aildo, ele era aquele espécie daquele líder, aquele espécie daquele primeiro-ministro. O Aildo era uma espécie de primeiro-ministro, era um irmão que ajudava, estava sempre presente. E isso é uma vantagem, porque o Aildo é um irmão aposentado da Justiça, né? E ele tem um padrão econômico, um padrão socioeconômico muito bom, né, que dá para ele viver tranquilamente, ele não tem nenhuma preocupação financeira e dispõe de tempo. Ele não trabalha, ele não precisa correr atrás, ele não precisa dividir o tempo da maçonaria com o tempo de trabalho dele. Finalizando, então, eu queria agradecer a você por mais essa oportunidade que você me dá. Braga, você realmente é um irmão espetacular. Não existe palavras para a gente poder traduzir, né, a admiração que a gente tem por você, a forma como você se dedica à ordem, se dedica à maçonaria, o quanto você gosta dessa maçonaria e quantos serviços você já prestou à ordem. Eu me recordo bem da Voz do Escriba, quando comecei na administração do Zé Coelho, você já começava ali, né, mesmo você com toda a sua responsabilidade em fazer o órgão lá da grande loja, mas você começou a lançar a Voz do Escriba, e você sempre pedia a gente, fala alguma coisa, traz uma matéria, e você sempre me deu uma oportunidade, sempre você me deu um espaço. Então não existe como agradecer a você por essa oportunidade, desse espaço que você tem me dado. Você foi um irmão que durante meu grão-mestrado, você também foi um apoio para mim. Foi através da Voz do Escriba que eu pude me comunicar com os irmãos. Pena que naquela época ainda não tinha a Voz da Escriba na TV, né? Mas de qualquer forma foi através do jornal A Voz do Escriba que você me deu um espaço, Celular. O que você quiser, você me passa, que eu transmito, você tem um espaço sempre que você quiser à sua disposição. Então eu agradeço muito, Braga, por tudo que você fez por mim, pela maçonaria, pelo Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro. Finalizando, eu quero pedir aos irmãos que tenham bastante cuidado, bastante atenção na hora de escolher o seu candidato. O irmão Aildo, ele é o candidato ideal, na minha concepção, na minha forma de ver, por tudo que ele representa, por toda a experiência que ele reúne. Tem um adjunto, um candidato adjunto, que é um irmão respeitadíssimo, o André, um irmão que foi juiz do nosso tribunal aqui do Rio de Janeiro, que foi ministro. Ele abandonou um cargo, pediu exoneração de um cargo de ministro do Superior Tribunal em Brasília, para concorrer junto com o irmão Aildo, para estar ao lado do irmão. E eu acredito que a experiência acumulada pelo irmão André
vai ajudar muito o irmão Aildo na consecução dos seus objetivos, das suas metas. O irmão Aildo certamente vai ter uma equipe de primeira linha, porque ele vai poder contar com quase todos os grandes secretários, os grandes irmãos que serviram ao Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, que serviram ao Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que ele vai montar uma equipe de primeira linha, uma equipe que vai fazer com que o Grande Oriente do Brasil continue nessa trajetória vitoriosa, que o Grande Oriente do Brasil continue sendo o Grande Oriente respeitado, o Grande Oriente que Brasília sempre respeitou. Para os irmãos terem ideia, quando o Grande Oriente de Tocantins foi organizado, o nosso irmão Sérgio ofereceu todo o apoio do Rio de Janeiro, e nós passamos para o Grande Oriente de Tocantins toda a nossa administração, nossa forma de administração, e eu, inclusive, estive pessoalmente com alguns secretários do Grande Oriente Estado do Rio de Janeiro, lá em Tocantins, para ajudá-los a organizar o Grande Oriente Tocantins. Então, vocês veem que o Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro, o antigo Grande Oriente Estado do Rio de Janeiro, sempre foi respeitado. Sempre foi respeitado. Eu não admito que um irmão agora venha falar bobagem, venha falar besteira, sem saber o que está falando. Sem saber o que está falando. É ridículo esse tipo de comportamento, principalmente de irmãos maçons. Vocês me desculpem, mas eu não posso aceitar esse tipo de comportamento por parte de um maçom. A dignidade maçônica está acima de tudo. Você pode não querer aceitar um irmão como seu grão-médico, como seu candidato a grão-médico, mas você não pode denegrir a imagem nem do irmão, nem tampouco do Grande Oriente Estadual, para querer fazer com que outros sobressaiam, que outros se destaquem. Isso é um absurdo, isso não é aceitável. Desculpem, meus irmãos, obrigado por vocês me aturarem esse tempo todo. Eu agradeço também muito aos irmãos, primeiro, a confiança que vocês depositaram em mim, a confiança de me eleger como grão-mestre, me apoiar durante o período que eu tive como grão-mestre, e até hoje eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês me propiciaram de alegria, de satisfação, de ter podido servir a nossa ordem, de ter podido servir a maçonaria, de ter podido servir ao meu Grande Oriente Estadual. Finalizando, Braga, nós não podemos esquecer também de agradecer o patrocínio do Café da Mar. Esse cafezinho delicioso, que os irmãos até lhe aflagaram. Eu estava aqui saboreando o café, você passou para mim, mas de qualquer maneira eu quero agradecer a todos vocês. Pensem bem e pensem que nós temos a chapa número 1, 2 irmãos de alta categoria, altamente categorizados e prontos para assumirem o grão-mestrado do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro e continuar levando o Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro à pujança, ao respeito que ele tem dentro da maçonaria brasileira. Boa tarde a todos e muito obrigado.